Olá, sou a Larissa e juntamente com a Luana Cotê, vamos estar trabalhando sobre giardias e amebíase. Somos acadêmicas de Ciências Biológicas da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, do campus de União da Vitória. Primeiramente, a gente vai tratar sobre giardíase, a qual foi descoberta por Anton em 1681, enquanto ele fazia uma análise em suas próprias fezes. O agente etiológico é a Giardia lamblia, e ela acomete principalmente o intestino delgado. Então, esse parasita ele é encontrado em locais que possuem precariedade no saneamento básico. Também alimentos que não são lavados direitos, né? Então, esses alimentos eles são contaminados por cistos, também lagos, riachos, piscinas, banheiras de hidromassagem e também em poços. A Giardia lamblia ela pode ser encontrada de duas formas: em cistos, que é a forma dormente, ou em trofosóitos, que é a forma ativa do protozoário. Então, quando a pessoa ingere alimentos ou água contaminada por cistos dormentes, quando entra no organismo da pessoa, as enzimas digestivas vão causar um desencistamento e dando origem aos trofosóitos, e iniciando então a doença parasitária, porque logo em seguida vai começar a surgir os sintomas. O ciclo da giardíase ocorre da seguinte forma: quando alimentos ou a água está infectada por cistos dormentes, que podem durar por dias ou semanas, e uma pessoa ingere esse alimento ou água, vai estar ingerindo o quê? Cistos dormentes. Quando esses cistos dormentes entram em contato com o organismo da pessoa, né, vai emergir dos cistos os trofosóitos para um estágio ativo. Por quê? Porque nos cistos é algo dormente. O trofosóito é uma forma ativa do parasita. Então, esse parasita vai começar a se reproduzir por fissão binária, que é o trofosóito que vai estar passando por reprodução binária. Nem todas as pessoas vão estar apresentando sintomas já de cara quando os trofosóitos estarem se reproduzindo. Vai depender do nível que a doença se encontra no organismo. Conforme essa reprodução ocorra e conforme a pessoa vá fazendo suas necessidades fisiológicas, ou seja, as fezes, vai estar eliminando cistos trofosóitos, que alguns, né, no caso dos trofosóitos, vão morrer e os cistos vão estar dormentes. E se ele entrar em contato com a água ou com outros alimentos, vai dar sequência nessa infecção. Algumas pessoas com giardíase nunca desenvolvem sintomas, mas ainda carregam parasita e pode se espalhar para os outros por meio de suas fezes. Para aqueles que ficam doentes, os sintomas geralmente aparecem 1 a 2 semanas após a exposição, podendo incluir diarreia, fadiga ou mal-estar, cólicas abdominais, inchaço, náusea, perda de peso, perda de apetite. Durante o diagnóstico, o médico pode pedir para o paciente se deitar e pressionar suavemente várias partes do abdômen, podendo também verificar a boca e a pele para detectar sinais de desidratação. Por fim, pode ser pedida uma amostra de fezes para que sejam feitos testes. O tratamento dessa doença parasitária pode ser feito por vários medicamentos, como metronidazol, albentel, anita, secnidazol, flagil pediátrico. Mas todos esses medicamentos devem ser prescritos por um médico após o diagnóstico, o exame laboratorial de fezes. Por quê? Porque é o médico que vai determinar a quantidade correta para a pessoa estar tomando e estar eliminando 100% desse parasita do organismo dela. Além de que cuidados
devem ser bem frequentes durante esse tratamento, como aumento dos cuidados com hábitos de higiene, beber muito líquido porque a diarreia ocasiona uma desidratação, alimentação leve e rica em nutrientes. Tudo isso vai estar ajudando que essa pessoa infectada consiga uma melhora, né, depois desse tratamento que o médico propor. As medidas de profilaxia, basicamente, para se evitar a giardiase, deve-se tomar as mesmas medidas profiléticas usadas contra a amibiase, que a gente vai estudar nos slides para frente, já que as formas de contaminação são praticamente as mesmas. Portanto, deve-se só ingerir alimentos bem lavados e cozidos, lavar bem as mãos antes das refeições e após o uso dos sanitários, construção de fossas e redes de esgotos, só beber água filtrada ou fervida, tratar as pessoas doentes. E a distribuição no Brasil. A giardíase é uma parasitose presente em todos os países do mundo, especialmente os de clima tropical ou subtropical. No Brasil, a incidência de giardíase é de 12,4% a 50%, depende da região e da faixa etária. Essas epidemias podem ocorrer principalmente em instituições fechadas que atendam crianças, porque as crianças elas estão começando a aprender alguns hábitos de higiene, por exemplo, em creches e em escolas. E muitas vezes o superlotamento de alunos impede que a professora acompanhe cada aluno ao banheiro e faça a higienização correta das mãos. Por isso, esse índice pode ser muito alto nessa faixa etária. Agora a gente vai falar da amibiase. A amibiase é uma doença infecciosa causada pelo protozoário, a entamoeba histolítica. Então, a espécie humana é hospedeira de 6 delas. Entre as espécies de parasitas do ser humano, a histolítica é a única prejudicial, pois leva até a óbito. Foi descoberta em 1875 por Fedor Losch. Em 1917 foi descrito 3 amebas que infectaram os humanos: a histolítica, a coli e a gingivales. Em 1925, Emily postula que existem 2 espécies: histolística, que é a patológica, e a outra simples comensal inofensiva. Em 1978 é confirmada a existência de dispar, morfologicamente não distinguível, e a histolítica. A entamoeba histolítica é um protozoário que habita o intestino grosso humano. Ela se caracteriza por apresentar uma fase de vida comensal, por isso 90% dos casos de amebíase são assintomáticos, ou seja, não há sintomas. Entretanto, o parasita pode se tornar patogênico, provocando quadros dissentéricos de gravidade variável. Então, a gravidade dessa doença pode variar quando esse parasita se tornar patogênico. A entamoeba histolítica, ela completa o seu ciclo em apenas um hospedeiro. E o modo de infecção é fecal-oral, ou seja, o homem se infecta ao ingerir cistos presentes na água ou em alimentos, o que se torna muito parecido com a giardíase. O desencistamento ocorre na porção final do intestino delgado, liberando os trofozoitos, que passam a viver como comensais e a se reproduzir por divisão binária. Algo bem semelhante também como na giardíase. Através de mecanismos ainda desconhecidos, há uma ruptura do equilíbrio intestinal, o que vai ocasionar uma baixa imunidade do local, alterando a flora intestinal. Os trofozoitos, então, vão se transformando em patogênicos e invadem a parede intestinal,
alimentando-se de células de muco e de hemácias. O ciclo não patogênico se dá na luz do intestino grosso e o ciclo patogênico que se realiza na parede intestinal, no fígado e em outros órgãos. Podem ocorrer simultaneamente, tanto patogênico como o não patogênico. Portanto, o ciclo da amebíase com a giardíase são muito semelhantes devido a contaminação ser por meio de ingestão de água ou alimento contaminado, que essa ameba vai estar se reproduzindo dentro do organismo. E quando a pessoa for fazer essas necessidades fisiológicas, vai estar disseminando essa doença. Para controlar essa doença, necessita de medidas de profilaxia, como lavar muito bem as mãos, hábitos de higiene, um saneamento básico, são algo que já vai ajudar a controlar essa doença. Vale ressaltar que a giardíase é causada por um protozoário. E a amebíase também é causada por um protozoário. Porém, o que distingue elas é o agente etiológico, que no caso da giardíase é a giardíase lamblia, que acomete o intestino delgado, e na amebíase é a entamoeba histolítica, que acomete o intestino grosso. Os sintomas são muito semelhantes aos da giardíase, que é a perda de apetite, febre, enjoo, náusea, diarreia. E o diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como de fezes, endoscopia, sangue ou tomografia. O tratamento da amebíase, os medicamentos mais usados para o tratamento são anita, benzalmetronidazol, doxiciclina, flagil pediátrico, secnidazol, metronidazol, e a quantidade desses medicamentos são conforme orientações médicas. É muito importante se hidratar, E para ver um tratamento correto, além da hidratação, é necessário consultar o médico para a prescrição de medicação. Como falado anteriormente nas giardíases, as medidas de profilaxia, é praticamente os mesmos, manter os bons hábitos de higiene, lavar bem as mãos antes das refeições, ferver ou cozinhar bem os alimentos e beber bastante água potável fervida. Lavar bem as frutas, legumes e verduras. A distribuição no Brasil e no mundo, estima-se mais de 10% da população mundial está infectada por endomobiase dispar e também a histolítica, que são espécies morfologicamente idênticas, mas só a última é patogênica, sendo sua concorrência estimada em 50 milhões de casos invasivos no ano. Para recapitular tudo que já foi tratado nesse vídeo, vamos relembrar o que é giardíase. Então, a giardíase é causado por um protozoário que vai acometer o intestino delgado. Já a amebíase vai ser também um protozoário, mas vai acometer o intestino grosso. As medidas de profilaxia para evitar a infecção desses protozoários é lavar bem as mãos quando vai ao banheiro, lavar bem os alimentos, cozinhá-los e ter um bom saneamento básico. A gente fez um quiz para vocês estarem realizando no celular, no computador, aí na sua casa, para estar fixando melhor esse assunto que a gente tratou. A gente também fechou uma parceria com a Medic, que é um Instagram de uma médica, que aqui está tratando sobre o agente etiológico, que é a entamoeba histolítica, no caso da amebíase, fala do ciclo, do diagnóstico, do tratamento e das manifestações clínicas. Também disponibilizou para a gente um resumo da giardíase, que tem o agente etiológico, Giardia lamblia, o ciclo, o diagnóstico, o tratamento e manifestações clínicas.
Espero que vocês tenham entendido todo o assunto e muito obrigada!